Olá a todos, hoje vamos resolver o exercício 71 da página 58 do livro Checkmate do 11º ano, volume 2. Não se esqueçam de colocar em pausa agora que têm aqui o enunciado, tentarem resolver sozinhos os exercícios e depois então põem a correr a explicação de forma a poderem verificar se a vossa resolução está certa e no caso de terem alguma dúvida então poderem tirar essa dúvida, não é? Bem, então vamos ver o que é que o exercício nos pede. Diz o seguinte, sendo f de x igual a x ao quadrado menos 1 em r e g de x igual a 1 sobre x em r exceto 0, calcula a linha A, f após g de 1 meio. Bem, vamos ver o que é que nós temos aqui. Temos aqui um exercício de funções compostas. Como vocês veem, este r que aqui está é o domínio da minha função f e este r exceto 0 é o domínio da minha função g. Bem, para este exercício não vai ser necessário esta história dos domínios. O que é que nós temos aqui? F após g de 1 meio. Isto é a mesma coisa que eu ter o quê? F de g de 1 meio. Significa isto que primeiro eu vou ter que fazer o g de 1 meio e depois então posso fazer a minha função desse valor. Vamos calcular aqui o g em cálculo auxiliar, o g de 1 meio. E o que é o g de 1 meio na realidade? É pegar na minha função g e calcular a imagem quando o objeto é 1 meio, não é? Então apenas substituir o x por 1 meio. Bem, o que é que nós temos aqui? Este é o traço principal da fração, ok? Este 1 é como se nós tivéssemos 1 sobre 1. Vamos aqui fazer a banana. A regra da banana, 2 vezes 1 sobre 1 vezes 1, que dá 1. Isto dá 2, tá? Então, o g de 1 meio é igual a 2. Então, na realidade, isto é a mesma coisa que pedir-nos f de 2. E o f de 2, por sua vez, é substituir na função f o x por 2. No fundo, encontramos a imagem de f de 2. F de 2 vai ser 2 ao quadrado menos 1, que vai ser 4 menos 1, f de 2, que por sua vez vai ser igual a 3. Então isto vai dar 3. F após g de 1 meio é 3. A linha A2, f após f de menos 1. Isto é a mesma coisa que termos f de menos 1. Vamos então calcular o f de menos 1, aqui à parte, em cálculo auxiliar. F de menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado, menos por menos dá mais, dá 1, 1 menos 1, f de menos 1 é 0. É 0, então isto é a mesma coisa que nós temos o quê? F de 0. F de 0, por sua vez, como é que nós vamos calcular? Substituímos na função f o x por 0. 0 ao quadrado menos 1 dá menos 1, f de 0. Então, f de 0 é igual a menos 1. F após f de menos 1 dá menos 1. Vamos à linha 3. G após f de 2. Mais uma vez, isto é a mesma coisa que temos g de f de 2. F de 2, vamos calcular aqui em cálculo auxiliar o f de 2. Vamos lá, f de 2 vai dar 2 ao quadrado menos 1, que vai ser 4 menos 1, que é 3. F de 2 é 3, portanto, no fundo, isto é g de 3. G de 3, por sua vez, o que é que vamos fazer? Vamos substituir o x por 3. Isto dá 1 terço. Então, g de 3 dá 1 terço. G após f de 2 dá 1 terço. A linha 4. G após g de menos 2 terços. Como é que isto vai ficar? G após o g de menos 2 terços. Tá? Então, primeiro vamos fazer o que está aqui, g de menos 2 terços. Então, isto vai dar 1 sobre menos 2 terços. Mais uma vez, este 1 é como se tivesse 1 sobre 1, está bem? Menos 3 vezes 1 dá menos 3. De 2 sobre 1 dá 2, menos 3 meios. Então, isto é a mesma coisa que eu ter g de menos 3 meios. E, por sua vez, g de menos 3 meios, a história repete-se. Vamos à função g, onde temos x, vamos substituir por menos 3 meios. Isto, na realidade, é a mesma coisa que ter menos 2 terços. Então, g de menos 3 meios é igual a menos 2 terços. Ok? Vamos à linha B. Explica porque não existe g após f de menos 1. Bem, vamos ver o que seria g após f de menos 1. O que é que isto seria? Seria g depois de fazer f de menos 1. Vamos fazer aqui em cálculo auxiliar o f de menos 1. F de menos 1 vai ser o quê? Vai ser
Menos 1 ao quadrado, menos 1 ao quadrado dá 1, 1 menos 1, isto vai dar 0. Então, isto é a mesma coisa que eu ter g de 0. Ok, g de 0. G de 0, reparem um pormenor. Será que eu posso fazer g de 0? Vocês cairiam no erro de fazer isto. 1 sobre 0. Isto não existe, tá? Isto é impossível. Eu não posso ter um chocolate para dividir por ninguém. Isto é impossível de nós fazermos. Então, significa que eu não posso calcular g de 0. Além do mais, porquê? Porque o 0 não faz parte do domínio da minha função. Portanto, g de 0 não existe. Não existe. Porquê? Porque o x igual a 0 não pertence ao domínio da minha função g de x. Está bem? Logo, ao não pertencer, eu não vou ter imagem de g do valor 0, de g de 0. Está? Espero que tenham entendido este exercício. Não se esqueçam de subscrever o nosso canal e ajudem-nos a divulgar pelos vossos colegas. Então, até ao próximo exercício. E obrigada!